Então, boa tarde a todas e todos. Hoje nós vamos dar continuidade para os nossos seminários, trazendo aqui o professor Marcos Zese, o professor da casa, então, grande satisfação de apresentá-lo hoje. E ele vai falar de um tema bastante interessante, importante para a instituição, que é um projeto grande, um projeto do INCT. Vai contar um pouco do histórico desse projeto e os desdobramentos. O professor Marco Aurélio Zese Arruda, ele é diretor executivo substituto da Fundação Unicamp, a FUNCAMP, desde 2002. Ele foi diretor aqui do Instituto de Química entre 2018 e 2022. Foi chefe do Departamento de Química Analítica, que é o departamento que ele está alocado, entre 2014 e 2017. E ele é professor titular desse mesmo departamento, Departamento de Química Analítica. Ele é coordenador do Grupo de Preparo de Amostras de Espectrometria e Mecanização, o GEPAM. Atuou como professor convidado na Universidade de Pau, em Pau, na França, na Universidade de Ilhas Baleares, Palma, Maiorca, na Espanha. Espero ter falado o nome certo. Universidade Nacional de Cuyo, Mendonça, na Argentina. Além disso, ele orientou mais de 60 dissertações de mestrado e teses de doutorado. Ele pertence ao conselho editorial das revistas Metallomics, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, Journal of Integrated Omics e é editor-chefe do Brazilian Journal of Analytical Chemistry. Ele também atua como membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Química, a ABQ. É coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCT, em Bioanalítica, LK, que é o tema do seminário de hoje. Ele é membro da BR-MAS, que é a Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas, da BR-PROT, que é a Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas, Sociedade Brasileira de Proteômica, e da SBQ, que é a Sociedade Brasileira de Química, e também é membro da RCS, que é a Royal Society of Chemistry. É também membro da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, para assuntos relacionados à nanotecnologia. Ele é autor ou coautor de mais de 300 artigos de pesquisa, 11 capítulos de livros, 5 patentes, mais de 50 palestras, a convite em eventos científicos nacionais e internacionais. Foi editor de 3 livros, possui mais de 12 mil citações na literatura e um fator de impacto de 56. E recebeu vários prêmios nacionais e internacionais em sua carreira. O seu principal interesse em pesquisa inclui biocatálise, com ênfase em especiômica, espectrometria de massas e atômica, e preparação de amostras. Então, gostaria de passar a palavra ao professor Zese. Professor, bem-vindo aí. Obrigado, João, pela introdução. Queria agradecer muito a presença de todos aqui, inclusive aqui vários membros do nosso NCT. Muito obrigado aí de coração da presença de todos, tá? Como isso também está sendo gravado, né, e transmitido fora daqui, então eu queria dar as boas-vindas, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí, né, acompanhando. Sei que tem gente, inclusive, fora do Brasil que está tentando acompanhar essa conversa hoje aqui, esse bate-papo aqui gostoso. Eu agradeço muito, viu, João, a você, a toda a equipe aí que compõe a questão dos seminários, porque foi muito interessante o convite para falar sobre o nosso INCT Bio-LK. Eu realmente fiquei muito feliz quando você veio nos convidar e propôs, inclusive, essa temática, Zese, por que não, etc. Achei muito legal. Então é um bate-papo que a gente vai fazer aqui, apresentar, né, um pouco da história, no final das contas, né? Não sei se tem um laser point, alguma coisa, João, você sabe? Tem? Você. Tá, desculpa. É o Rafael que vai fazer a mudança aí agora. Então, o que a gente vai, mas eu acho que seria bom pelo menos um laser aqui para a gente acompanhar um pouquinho, não sei, eu acabei não trazendo o meu. Aí, tá ótimo aí. Pronto aí. Só para acompanhar aqui, ó. Obrigado, João. Isso é bom, isso é verde, isso é forte, né? Gente, então, eu vou apresentar um pouquinho a respeito do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Bioanalítica, com o nome Lauro Kubota, tá? E para quem não conhece o professor Lauro, às vezes são alunos que estão chegando aí esse ano, né, ou chegaram o ano passado, né? Nós temos uma foto aqui do professor Lauro Kubota. E por que, na realidade, se chama Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Bioanalítica Lauro Kubota? Porque o professor Lauro Kubota, de fato, foi coordenador, desde 2009, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Bioanalítica. Tá? Então foi uma forma de a gente homenagear o Lauro, no final das contas, e eternizar o professor Lauro Kubota dentro da estrutura do INCT. Né? Então foi bastante interessante a proposta,
quando a gente apresentou essa nova versão do INCT, apresentando então como Lauro Kubota. Foi uma pessoa que trabalhou muito aqui dentro do Instituto, né, e fora dele também, um expoente na área de bioanálise, por exemplo, aqui do Brasil, né. Então eu vou apresentar a questão de histórico, avanços e perspectivas, né, o que a gente tem como histórico, como avanços e como perspectivas dentro desse INCT. Lembrando que esse INCT, de fato, no presente momento, é o único que pertence aqui, que está sediado no Instituto de Química nesse momento. Tá? Houve o INCTA, o INOMAT, né? Enfim, mas nesse momento está sediado aqui o INCT Bio-LK. Tá? Então, por favor, Rafael. Próximo. Então, dentro desse contexto, gente, eu vou mostrar um pouquinho a questão de definição, o histórico, definição de quê? De bioanalítica, né? Que a gente vai falar de bioanalítica, então é interessante definir. O histórico, na realidade, como foi que a gente chegou até aqui, a questão já de algumas ações dentro do INCT Bio-LK, porque de fato nós começamos, tive ontem a resposta de que a FAPESP aprovou a parte dela dentro do INCT, o CNPq aprovou no final do ano passado, mas liberou o dinheiro a partir de janeiro. Então, de fato, a gente começou faz muito pouco tempo essa versão do INCT Bio-LK. As conquistas e depois a questão dos desafios. Tá? Rafael, por favor. Então, a questão da definição, a gente encontra... Pode a próxima também, Rafael, por favor. Eu tirei essa definição, de fato, nós encontramos aí inúmeras definições de bioanalítica, né, na literatura, etc., mas eu tirei isso aqui dentro de um livro, do qual foi coordenado dentro do próprio INCT Bio, né, a versão anterior desse nosso INCT. Tá? Foi coordenado, então, pelo professor Lauro, que era coordenador à época, né, e com os 3 membros, então, que faziam parte, ou que fazem parte, e continuam fazendo parte, inclusive, do comitê de áreas, né, dentro do INCT, que era o professor Fracassi, o professor Marcelo, o professor Wendel, né, chamado Tools and Trends in Bioanalytical Chemistry. Então, dentro desse contexto, desse livro, né, o contexto de bioanalítica, né, só reproduzindo aqui, enquanto o estudo da vida em nível molecular se encontra na bioquímica, a química bioanalítica explora a identificação, a caracterização, a quantificação, o monitoramento temporal de biomoléculas originadas em matrizes de amostras, sensíveis, por meio de diversos métodos analíticos específicos. Né? Então, esse é o objetivo, no final das contas, da bioanalítica. Mais um, Rafael, por favor. Eu estou sem o passador aqui, não está. Aí. Tá, então, em termos práticos, a bioanalítica vai lidar com amostras, por exemplo, de sangue, de urina, de tecidos, células, fluidos biológicos, alimentos, extratos biológicos, etc. E vai buscar responder os tipos de pergunta. O que tem ali? Né? Quanto há e em que forma os analitos que a gente quer avaliar, por exemplo, se encontram nessas amostras aí. Tá? Então, de fato, é dessa maneira como a bioanalítica trabalha. Tá? Então, tudo que tem a ver com analítica é um ramo da química analítica, de fato, só que para o lado mais bio. Né? É essa a questão. Tá bom? Rafael, pode, por favor. Aí. E, então, o que a bioanalítica estuda e o que a bioanalítica faz? Por exemplo, quantificação de fármacos, metabólitos, proteínas, quantificação, estou falando, tá? Identificação também, óbvio, mas principalmente quantificação de fármacos, metabólitos, proteínas, peptídeos, DNA, RNA, biomarcadores de toxinas, desenvolvimento de métodos, que é uma área da analítica, que a gente continua dentro da bioanalítica, né, com validação analítica, né, exatidão, precisão, seletividade, limite de detecção, ou seja, são as figuras e méritos que a gente usa muito dentro da química analítica, que é aplicado também na questão da bioanalítica, sem dúvida nenhuma, só que agora para amostras mais específicas. E o suporte em áreas como farmacocinética, por exemplo, já que a gente estava falando de avaliação temporal desses analitos, né, nessas amostras, então com farmacocinética, toxicologia, por exemplo, diagnóstico clínico, biotecnologia e áreas de ômicas, por exemplo, várias ômicas que se tem aí, que é muito empregado dentro da nossa linha de pesquisa aí de bioanalítica. Tá? Então, de fato, é um ramo da analítica mais voltado à área bio. No final das contas, é isso. Tá? Pode passar. Bom, agora, depois dessa definição, vou falar um pouquinho do histórico. Tá?
Por favor, Rafael, mais uma. Aí. Essa é a linha do tempo, então, onde a gente começa, né? Do lançamento da chamada, por exemplo, que foi publicada pelo CNPq, foi em 2008 isso aí, tá? Na época, o CNPq disponibilizou 600 milhões de reais, houve 123 inscrições de INCTs, dos quais 101 foram aprovados. Então, foi uma boa quantidade dos INCTs naquela época, porque realmente o CNPq queria, e o MCT, etc., o Ministério da Ciência e Tecnologia, queria justamente continuar as propostas de grandes centros, etc., que já tinha iniciado antes de 2008, e aí lançou, então, fizeram essa chamada. O nosso INCT Bio, que na época se chamava, então, só INCT Bio, não foi aprovado na primeira rodada. Tá? A gente não houve como, se não me engano, aqui no Instituto de Química, nenhum foi aprovado na primeira rodada. Isso que nos estranhou e muito, né, à época. Né? À época, o diretor nosso era o professor Pili, e eu me lembro que, óbvio, a gente fez uma reunião com o professor Pili para, olha, Pili, o que será que pode estar acontecendo aqui? Porque o Instituto de Química, do tamanho que é, né, nenhum INCT foi aprovado nesse momento aqui na primeira chamada, né, o que pode ter acontecido? Né? Então, enfim, o INCT Bio foi aprovado na segunda rodada, que aconteceu logo no começo de 2009, então recebemos aí, houve uma segunda rodada, então recebemos a informação de que o INCT nosso tinha sido aprovado. De fato, o professor Lauro, ele acabou coordenando esse INCT, mas a proposta inicial, depois de algumas conversas que nós tivemos com alguns colegas, inclusive Fracassi está aqui, né, não me deixe mentir, Fracassi, tá? Era o professor Marcos Eberlin, que era para ser o coordenador desse INCT Bio. Né? A gente tinha conversado com o Marcos à época, né? Por motivos N, etc. e tal, o Marcos acabou deixando a coordenação, se filiou a outro INCT, etc. e tal, à época, né? E no final das contas, na época, quem tinha um currículo realmente de porte ali para poder fazer jus à questão do INCT foi o professor Lauro Kubota. Então a gente falou, Lauro, vamos continuar com isso, não vamos perder a oportunidade de pelo menos enviar. O não a gente já tem, né? Então foi dessa maneira então que aconteceu aí que o Lauro então entrou como no final das contas como coordenador, tá? E a gente participou, então, desde o início da confecção, do pensamento desse INCT, etc. e tal. Fracassi está aqui, acho que o Dozil também na época, junto com o professor Ronei. Ronei estava junto com a gente também à época, né? Querido professor Ronei. Bom, e aí houve, então, a aprovação e foi, então, de 2009 até 2014, onde ocorreu, então, a chamada para a renovação dos INCTs, né? Então foi apresentada então a proposta de renovação e essa renovação, então, os resultados foram divulgados, demorou muito para sair essa renovação, enfim, foi uma coisa de louco, gente. Em 2017, então, efetivamente, é óbvio que esse INCT continuou, né, com a verba que se tinha em caixa naquele momento ali, ele continuou, então de 14 a 17, mas em 17 veio a renovação e aí a gente pôde respirar um pouco mais aliviado, né, em relação à estrutura geral do INCT. Bem, isso foi de 2017 até 2024, onde a gente teve, infelizmente, a perda do professor Lauro, né, o falecimento do professor Lauro Kubota. Isso foi em outubro, foi em outubro o falecimento dele, em outubro de 2024, né? E, obviamente, isso pegou todo mundo, desculpa o termo, mas de calça curta, quer dizer, ninguém esperava isso. Lauro com 61 anos de idade, né, a flor da idade ainda, vamos dizer, científica, né? E, enfim, e acabou nos deixando aí de uma maneira muito, muito rápida, sem que ninguém estivesse esperando, né? E, obviamente, a vida continua, a gente precisa pensar, e o Lauro gostaria que esse INCT, que já estava em vias de ser uma nova chamada, não uma continuidade do INCT, mas uma nova chamada, ele gostaria muito que ficasse aqui no Instituto de Química, né? Essa era uma conversa que a gente teve longa, inclusive, várias conversas que a gente teve, mas ele comentou comigo várias vezes, acho que com várias pessoas aqui também, né, que ele gostaria que continuasse aqui no Instituto. Então foi isso. Então ele faleceu em outubro, em novembro foi apresentada então uma nova coordenação, do qual então eu assumi aquela partezinha final, que faltavam alguns meses para fechar o INCT Bio, então nós acabamos assumindo isso aí, nós pegamos a coisa mais para o final,
mas a gente teve que aprender, porque eu fazia parte do comitê gestor, não fazia parte da coordenação, a gente precisou aprender um pouco como é que era coordenar, né, o INCT. Então foi tudo muito rápido, e aí eu quero agradecer muitíssimo o comitê de área, principalmente, né, a todos, obviamente, mas o comitê de área em particular, que me auxiliou muito naquele momento ali, porque ele tinha histórico. É duro quando a gente perde a história, né? Quando a gente perde a história, a gente perde a identidade, né? Então, nunca se esqueçam disso, né? Quando a gente perde a história, a gente perde a identidade. E era isso que se vislumbrava se não tivesse uma continuidade de história, né? Que por sorte ali estava lá, então, o Marcelo, estava lá o Wendel, estava lá o Fracassi, que pôde ajudar muito a gente ali a tocar essa parte final do INCT Bio. Desculpa perder um pouquinho de tempo aqui, mas essa parte linda do tempo é importante, tá? Então, a partir de novembro, entrou-se com a nova coordenação, e já em dezembro, nós precisamos apresentar a nova proposta do INCT Bio. Então, o ano de 2024, eu falei que se eu não morrer ali, eu não morro mais. Eu acho que realmente foi uma correria ali, né, para propor um INCT novo, ainda que com características do INCT Bio, mas é óbvio que algumas modificações tivemos que fazer, propostas distintas, enfim, aquela coisa toda, documentação que tivemos que preencher e por aí afora. Todo mundo que faz projeto aqui sabe como é que é, né? Realmente não é fácil, né? Então, em dezembro, nós fizemos a apresentação da nova proposta. Aqui, de novo, eu quero agradecer muito ao comitê gestor e principalmente ao comitê de área do nosso INCT Bio, agora com o nome LK, devido, então, a essa homenagem ao professor Lauro. E em 2025, isso foi final de 2024, aí nós tivemos que apresentar também os relatórios finais do INCT que finalizou, isso foi em abril de 2025, e teve um relatório que realmente foi extremamente extenso, do qual o CNPq nos cobrou, né? Então, mas em julho de 2025 veio a boa notícia, a divulgação dos resultados, foram mais de 160 propostas, nós ficamos em 15º lugar em relação à nota, né? As notas que foram apresentadas. Então, realmente foi uma conquista muito, mas muito boa, e, obviamente, gostamos e vamos continuar o trabalho, né? Em setembro, nós recebemos o termo de outorga do CNPq, mas só em dezembro começou o início da liberação das verbas, que eu falo início porque nem toda a verba ainda foi liberada, né? A verba do CNPq. E é um bipartite, né? Entre parte de financiamento vem do CNPq, parte do financiamento vem da FAPESP, né? E ontem eu recebi, então, a notícia que eu comentei aqui, que a FAPESP acabou aprovando a parte dela, né? Então veio ontem a resposta da aprovação da FAPESP na parte dela. Por isso que eu coloquei ainda em processo de implementação, porque só ontem a gente recebeu a notícia, então. Tá? Então, em dezembro foi a liberação da verba, agora, somente nesse mês de março, a FAPESP realmente aprovou a parte dela, né? E aí vamos continuar, então, essa questão. Por favor. Bom, e agora, então, o INCT Bio de Bioanalítica, o INCT de Bioanalítica, se transformou em INCT Bio LK, né, com as suas características agora, uma coordenação nova, comissão nova, gente nova, enfim, mas também deixando aí o legado de pessoas que construíram o INCT ao longo de todos esses anos, aí, desde 2009. Né? Tá aqui, por exemplo, o Fábio, que estava com a gente desde o começo, né? Enfim, desculpa outras pessoas aí que não estou... Bom, óbvio, o Fracasso, o Dozil, que está aqui também, desde o começo com a gente aqui, a Carla, a Ana Valéria, né? Então, o pessoal aí, e quem está nos vendo aí, com certeza também deve estar aí com a gente aí, tá? Então, pode passar, por favor, Rafael. Então, vamos falar um pouquinho do INCT Bio LK, o que a gente já está fazendo, as conquistas, enfim. Mais uma aí. Qual é a missão do nosso INCT? Tá? É desenvolver, integrar e disseminar tecnologias bioanalíticas avançadas para enfrentar desafios científicos, obrigado, viu? Industriais, promovendo a inovação, sustentabilidade em áreas estratégicas como saúde, meio ambiente, alimentos e biotecnologia. E a visão do nosso INCT, ser referência nacional e internacional em pesquisa, desenvolvimento e aplicação de tecnologias bioanalíticas, contribuindo para a formação de recursos humanos de excelência e para a solução de problemas globais. Isso, então, é a visão, isso, então, é a missão que todo instituto, em geral, tem, né? E a gente, como a questão de gestão está envolvida aí, a gente precisa apresentar também a missão, a visão, etc., do nosso INCT. Mais uma, Rafael. É isso. O que nós já começamos a fazer? Nós percebemos que nós não temos regimento, nós somos um instituto. E não há regimento dentro do nosso instituto. Então, a primeira coisa que foi,
vamos fazer regimento geral, né, que todo mundo já recebeu aí, o pessoal que está aqui, né, um regimento geral, um regimento de inserção de membros, um regimento de desligamento de membros, para poder sistematizar como é que é o fluxo, né, de pessoas que entram, que saem. Como é que eu faço? Eu simplesmente entro no INCT, tem verba para ser distribuída, tem toda uma questão que tem que ser avaliada. Então, foram as primeiras coisas que a gente acabou pensando aí, falou, vamos normatizar isso aí de tal forma a criar um fluxo, né, de trabalho de maneira mais adequada. Tá? Busca por equidade de gênero é uma coisa que a gente se preocupou na hora da montagem de todo o projeto, o novo projeto. Nós tínhamos em torno de 20% a 25% somente de pessoas do sexo feminino. Hoje nós temos 40% e gostaríamos agora, ao longo desses 5 anos, de chegar em pelo menos aí 50-50, né? Meio a meio. Eu acho que é importante essa questão. Na gestão, contratamos agora um gestor que está lá no fundo, lá, né, o Wellington. Obrigado, Wellington. O doutor Wellington Amorim, ele é doutor em economia, né, e o Wellington está cuidando então de toda a parte de gestão a partir de agora do INCT. Inclusive nós estamos começando as primeiras discussões nossas, que o Wellington começou esse mês aqui no INCT nosso, melhoria no fluxo de processos, porque tudo era feito muito de maneira manual. Então imaginem você lidando aí com mais de 50 pessoas dentro do Instituto e a coleta de dados, etc., ser todinha manual. A gente quer, na realidade, melhorar muito esse fluxo de processo, é algo mais automatizado em relação a isso. Tá? Então, esse é um primeiro desafio que a gente precisa, além de outros, né, que a gente já tem discutido. Então, foi uma aquisição muito boa que nós conseguimos aí, agora dentro dessa questão da gestão do INCT-Bio. Tá? Mais uma, Rafael. Isso. Como nós somos, como é que é a constituição do nosso INCT-Bio hoje? Tá? Então, nós passamos de mais ou menos 30 e poucas pessoas que nós tínhamos, 30 e poucos colegas, para 54. Né? Hoje nós abrangemos aí, nada, 15 estados da federação. Então, o nosso INCT, obviamente, ele é virtual, né, nesse aspecto aí, mas são 15 estados da federação, desde Alagoas até Tocantins, por exemplo, tá? E são 54 membros, sendo que 32 deles fora do estado de São Paulo, né? E esses 32, então, estão mais sob a alçada da questão do CNPq, e 22 deles em relação aqui ao estado de São Paulo, então, estão mais sob a alçada da FAPESP. É mais ou menos desse jeito que a gente divide dentro do INCT nosso. Tá? Então, as mudanças implementadas foi a questão de maior abrangência. A gente percebeu que a gente precisava cobrir mais estados do Brasil, envolver mais a federação. Né? Nada, gente, parece brincadeira, mas há certos estados que, de repente, o que o pessoal recebe mensalmente dentro seja em termos de reagentes, etc., consumíveis, durante o ano, às vezes é um projeto inteiro da pessoa fora do estado de São Paulo. Então, isso vem para alavancar justamente a ciência nacional. É isso que o MCT quer, é isso que o CNPq quer. Né? É um outro nível quando a gente conversa, mas é super importante. Então, o pessoal de outros estados, por exemplo, qualquer outro estado que a gente puder comentar, por exemplo, Tocantins, Alagoas, etc., enfim, que já tem, óbvio, uma estrutura de pesquisa, mas é óbvio que se participar de um INCT, independentemente do qual, no final das contas, o que acontece é que está alavancando, esses INCTs acabam alavancando a pesquisa nacional, e é isso que a gente quer. Tá? Mais um, por favor. Então, desculpa, está pequenininho, gente, mas só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o organograma, e dentro desse organograma nosso, nós acabamos implementando novas áreas, né, que não existia. Por exemplo, a divulgação científica, essa área não existia. Tá? Então, aqui está o professor Gildo, agora que está fazendo parte do INCT. Gildo, obrigado. Tá? Se debruçou aí para propor a área, né? E realmente agora, ainda mais agora com as aprovações de todos os equipamentos para essa área, etc. e tal, que a FAPESP aprovou, a gente vai deslanchar com certeza nessa questão de divulgação científica, é muito importante. E acabamos rearranjando algumas áreas, fundindo algumas áreas, etc. E hoje nós temos aqui áreas de sensores e dispositivos, a de divulgação científica, de espectroanalítica e ômicas e as áreas de separações. Cada área com o seu coordenador. Né? Nós temos a coordenação geral, depois da coordenação geral são os consultores internacionais, são vários países aí
Escócia, Estados Unidos, França, Inglaterra, Portugal, Irlanda, tá? Temos também, então, representantes. O comitê gestor, né, que é ele quem vai atuar no sentido de aprovar todas as decisões da coordenação, junto com a coordenação geral, junto com a coordenação de área, tá? E os consultores nacionais, né, que são dois, o professor Elias do Sena USP e o professor Hader da UFRJ, tá? Que está com a gente aqui. Então, e aqui os membros são 21 membros da área de sensores, 6 da área de divulgação científica, 16 da área de ômicas e espectroanalítica e 11 da área de separações. É dessa maneira que, por hora, o nosso organograma está funcionando. E aí, dentro da questão das áreas, né, sensores e dispositivos, por exemplo, está cuidando mais da questão de miniaturização, modificação de eletrodos, dispositivos descartáveis, point of care, em separações, por exemplo, miniaturização também, lab on a chip, cromatografia, métodos não cromatográficos, eletroforese, eletroanalítica e ômica, todos, metalômica, metabolômica, proteômica, especiação química, quimiometria, e aí as técnicas, etc., que estão envolvidas, massas, fluorescência, NIRS, RMN, por aí vai. E a divulgação científica, que é a área nova, a integração ensino-pesquisa, difusão científica e tecnológica, capacitação e formação, internacionalização e cooperação, que era realmente um gargalo que sempre nós tínhamos dentro dos relatórios do nosso INCT prévio, né? INCT Bio. Né? Também estamos reformulando a página, né? O Gildo está cuidando disso. Tá? A nossa página é nctbio.iqm.unicamp.br. Tá? É isso mesmo, né, Gildo? Se tiver alguma coisa errada, por favor. Tá? É uma carinha nova da página, tá? Que a gente está reformulando, no sentido de dar agilidade aí na hora de pesquisar e buscar alguma coisa dentro do nosso INCT. Tá? O logo também mudou, né? Então, são algumas... Quais são as conquistas? Do que acontece? Né? Então, vamos falar um pouquinho agora, voltar um pouquinho, falar do INCT Bio. Tá? Essas são as conquistas. Tá aí, gente. Ó. Então, a gente tem um histórico, por isso que eu falei, a gente não pode perder a história. Né? Quando a gente perde a história, a gente perde a identidade. Então, está aqui. Ó. Isso é o desempenho do INCT Bio, que, obviamente, estamos continuando com isso, né? De 2017 a 2024. Foram praticamente 2.000 trabalhos científicos publicados nesse tempo. As apresentações, tanto no Brasil quanto internacional, lá em torno de 1.200 apresentações, por exemplo, tá? Orais, e também posters, etc. Capítulos de livros, 169 capítulos foram publicados ao longo desse tempo, dentro do INCT, 4 livros e... Aí a questão de premiações, etc., enfim, em torno de 153. Então, realmente é um volume bastante grande de trabalho, né, dentro do INCT. Então, isso são os relatórios que foram apresentados, R1, R2 até R7, né? Tá? Enfim, pode passar, por favor. Né? Tá. Esses artigos que foram publicados, está aqui, né? A gente fez uma avaliação, então, aqueles que aparecem maiores, onde houve mais publicação ali, né? Sensors e Actuators, por exemplo, Analytical Methods, Talanta, Microchemical Journal, Analítica Química Acta, Food, óbvio que tudo isso aqui está envolvido, Analytical Methods, Talanta, Analítica Química Acta, está envolvido muito com química analítica, né? Mas também Food Chemistry, Biosensor, Bioelectronics, tá vendo? Ó? Journal of Separation Science, Chemometrics, Intelligence Laboratory Systems, etc. Isso tem a ver com a área bio, né? Então, é essa questão, não é só uma questão de química analítica que está envolvida dentro do nosso NCT, mas, obviamente, a área de bioanalítica. Né? Então, isso é bastante importante. Tá? Pode pular isso. Sempre há destaques que a gente coloca em termos dos relatórios, etc. Enfim, a cada relatório, sempre o comitê de área acaba destacando alguns trabalhos. Né? Eu estou colocando alguns aqui, né? Com Paper-Based Analytical Devices, por exemplo, o uso de fluidos biológicos e microfluidos baseado em papel, né? Amostragem em papel, esses devices em papel, recentes avanços, etc., no Analytical Chemistry, por exemplo, também. Esse trabalho é um trabalho bastante legal, é um trabalho que eu fiz questão de marcar aí, porque justamente é do professor Lauro, né? Então, só trazendo um pouquinho da memória dele aqui, esse Wireless Remote Monitoring. Você pode pular, mostrar aqui para vocês, foi muito interessante, foi um trabalho que foi publicado no Journal of Electroanalytical Chemistry,
tá? E é um dispositivo bem simples, ao preço aí de $40 apenas, né? R$200 mais ou menos aí, tá? Que é um potenciostato portátil, no final das contas, que tem 5 técnicas eletroquímicas dentro desse potenciostato portátil. Isso você pode trabalhar com cronoamperometria, voltametria cíclica, voltametria de varredura linear, pulso diferencial e de onda quadrada. Tá? Então, tudo isso, e ainda funciona com Bluetooth, que isso pode passar depois para um celular, esse celular depois pode passar para um computador, etc. E tal. Então, isso pode ser feito essas medidas podem ser feitas em caráter remoto, né? E mandar todos esses dados depois dentro de um laboratório para análise, enfim, para esse tipo de coisa. Então, ou seja, a análise chegando até o paciente, chegando até a pessoa, e não a pessoa chegando até o laboratório. É um pouco diferente o conceito, né? Isso é muito importante hoje, se a gente pensar em situações aí de ribeirinhos, né? Pessoal que vive mais em locais mais ribeirinhos, ou em florestas, ou o que quer que seja. Quer dizer, então, é bastante interessante esse tipo de aplicação. Tá? Pode passar o outro. Aqui eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, gente, me perdoem, tá? Mas aqui agora é um conceito de especiômica, né? Já que a gente está falando justamente de bioanalítica, etc. E tal. Então, só queria mostrar para vocês um outro destaque de pesquisa, mas eu vou depois ter um vídeo que eu vou passar no finalzinho da apresentação. Vocês vão poder ver de uma maneira mais geral o que de fato a gente anda fazendo, etc. e tal, em relação a tudo isso. Então, o próximo, por favor. Especiômica foi um conceito que nós cunhamos na literatura em 2022, um trabalho nosso junto com o Jameson, que hoje faz parte do INCT, a professora Cláudia Blindauer, de UK, e também o professor Aaron Stewart. É um conceito onde envolve, por exemplo, a questão do conceito envolvendo especiação química e métodos ômicos, por exemplo, ou tecnologias ômicas. Tá? Onde nós temos, por exemplo, um guarda-chuva, a especiômica seria esse guarda-chuva, e tudo o resto estaria abaixo dele, desde que, ou seja, peptidômica, proteômica, metabolômica, fudômica, nanoproteômica, e assim vai, desde que o que eu estou tentando avaliar aí são espécies químicas. Tá? São espécies químicas. Que espécies químicas podem ser essas? Desculpa, então, antes de ter uma definição, por favor, isso. Então, assim como proteoma, proteômica, etc., o especioma seria a totalidade das espécies químicas avaliadas através de estratégias ômicas, e a especiômica seria a avaliação dessas espécies, ou seja, nesse meio especioma. Tá? Então, esse o conceito bem básico, né? Não vou entrar aqui porque não é bem essa questão do hoje, né? Para a gente perder muito tempo com essas coisas. Mas, enfim, pode ir o próximo, Daniel. Isso. O que é isso aí em termos de especiômica? Por exemplo, isoformas de proteína. Tá? Você tem, por exemplo, a actina, só que você tem várias isoformas aí, através de modificações pós-transicionais que acabam acontecendo. Tá? E aí, o que nós temos, por exemplo, olha lá que interessante, a alfa-actina, tá? Ela é encontrada. A alfa-actina é encontrada exclusivamente em fibras e músculos, tá? Músculo cardíaco, músculo, enfim, tá? Enquanto a beta e a gama-actina, elas são encontradas em outras células. Então, por que essa diferenciação? Né? Será que não é interessante a gente avaliar um pouco mais a fundo o que está acontecendo? Então, com essas estratégias, por exemplo, a gente pode chegar a avaliar o que na realidade, qual é a importância da actina, por exemplo, e por que ela é especiada desse jeito aí. Tá? Algumas especificamente só em músculo e outras não. Né? Pode passar. Se a gente pensar em metabólitos, né? A gente tem os ácidos graxos, por exemplo, palmitato que está no átomo, meristato. A composição é muito parecida, a única coisa aqui é a cadeia, o tamanho da cadeia que muda. Né? Então também seria um exemplo, por exemplo, de espécies agora de ácidos graxos, por exemplo. Então dentro da especiômica. E finalmente, pode ir a próxima. Em termos de metalobiomoléculas, por exemplo, a gente tem a superoximutase, que é uma enzima que está envolvida aí, tá? Em combate a estresse oxidativo, etc. Enfim, tá? Desmuta o oxigênio no final das contas, para evitar tanta espécie reativa de oxigênio que tem. Tá? E aí, o que é importante isso? São classes de sódio, não tem uma sódio só. Tem uma sódio que tem cobre e zinco na estrutura dela, tem outra que só tem manganês, tem outra que só tem ferro e tem outra que só tem níquel. Qual a importância disso na natureza? A natureza não perde tempo a ficar fazendo coisa que não serve. Né? Vai gastar energia para esse tipo de coisa. Então, qual é a importância de se ter uma só de ferro, uma só de níquel, uma só de cobre e zinco, por exemplo? Tá?
Isso está dentro do conceito, então. Pode... Isso. E aí, como é que nós estamos vendo isso? Só para finalizar, com acoplamento que a gente chama multimodal, isso aqui foi capa na Analítica Química Acta, tá? Nós temos um sistema cromatográfico aqui, né, que faz, então, a separação dos componentes. A parte desse eluato da coluna vai diretamente ao Orbitrap e parte vai ao ICP. Então, nós temos a parte metálica sendo avaliada direto no ICP e a parte orgânica no Orbitrap. Então, a gente consegue avaliar essas espécies aí, por exemplo, dentro da questão, se for metalo-espécie, a gente consegue identificar. Tá? E isso, pode mais uma, está aqui, ó. Então, só para mostrar para vocês, essas aqui são as espécies contendo metais, por exemplo. Olha que interessante, essa aqui é a fórmula neutra, a massa experimental, a massa simulada, o tempo de retenção completamente diferente uma da outra, né? E a gente viu que no modo negativo, isso aqui é um produto biotecnológico, do qual a gente está inserindo nanopartícula aí, e a gente está avaliando o que está acontecendo com esses produtos aí biotecnológicos. São calos de soja, no final das contas, isso aí. Tá? Que a gente pode obter uma planta inteira a partir do input que você der nesse sistema aqui sem semente. Então não há necessidade de semente. Tá? E aí o que acontece? Nós temos, por exemplo, o magnésio, tá? Essa estrutura de magnésio aqui, mas olha, a mesma estrutura se repete para o ferro. Então, ou seja, o mesmo componente orgânico está ligando, ao mesmo tempo, o magnésio está ligando o ferro, tá? Assim como esse aqui está ligando o magnésio, está ligando o manganês, ou esse está ligando o ferro, níquel e zinco. Tá? Então, isso só foi possível com esse tipo de avaliação, para vocês terem uma ideia. Não só isso, porque, de certa forma, isso aqui está reportado na literatura, tá? Pode pular mais um aí, isso. Mas também novas biomoléculas, por exemplo, tá? Que nunca foram reportadas ainda na literatura, com MSMS, etc. e tal, enfim. Se me perguntarem para que serve, não vou ter a menor ideia, gente, tá? Mas foi identificada dentro dessa estrutura. São moléculas contendo, por exemplo, fósforo e enxofre, nesse caso aqui. Essas aqui só fósforo, por exemplo, mas são moléculas novas, né? Então a gente chama aí de non-target, uma especiômica non-target, tá? Então, para eu ter uma ideia, a partir de um conceito, né, a gente está caminhando, então, no sentido de descobrir coisas novas aí, isso dentro do INCT-Bio, tá? Por favor, pode pular. Tá, aí, como produção dentro do INCT-Bio, nós temos, então, esse livro, volto a comentar, que foi uma conquista muito grande de todo o pessoal que participou, né, que participa do INCT-Bio, tá? E esse aqui foi o professor Christian Amatori, né, ele fez um comentário, ele fez ali o prefácio do livro, e fez um comentário também, que ele ficou muito feliz em acompanhar os fundadores, que ele está desde o início, né, o professor Christian Amatori da França. Hoje, se não me engano, ele está aposentado, né, Fracasso? Ele está aposentado, mas ele está nativo ainda, né, com algumas coisas. Então, agora, além dele acompanhar os fundadores, ele também tem o prazer de saudar a publicação desse livro nesse momento aí. Tá? Então, foi uma conquista, né, que a gente conseguiu aí dentro do INCT-Bio. A próxima, por favor. Só uma coisa, o livro figurou entre os mais vendidos na Amazon, nas categorias de pesquisa, equipamentos médicos e química analítica. Tá? Então, até pouco tempo. Formação de recursos humanos, que é uma outra coisa super importante, né? Principalmente dentro do Instituto Nacional. Tá? Então, em 2017, foram 55 ICs, 65 mestres, 96 doutores e 12 pós-doutorado. Um total aqui, tá, de 433 até 2024, de ICs, 454 mestres, 762 doutores e 178 pós-docs. Isso é número pra caramba, gente. Tá? Realmente é muita gente sendo formado dentro da estrutura do INCT. Tá? Então, é esse legado que a gente quer continuar no final das contas. Mais uma. Cooperação com órgãos do governo. Tá? Então, o INCT, e aí eu coloquei o símbolo anterior, porque isso tem a ver com o INCT-Bio, Anvisa, Polícia Civil de Minas Gerais, Polícia Civil Geral, Polícia Federal, Ministério Público, Serviço Florestal Brasileiro, IBAMA, Prefeitura aqui de Campinas, enfim, inúmeros órgãos que faz pesquisa junto ou que a gente atua de alguma maneira em relação às pesquisas que a gente desenvolve dentro do INCT-Bio. Tá? Mais um. E com outros INCTs, isso é importante também. Tá? Como é que fica essa inter-relação de INCTs? Né? INCT-AA, né? Que era o de analítica, que inclusive estava aqui, o INOMAT, tá? Que está aqui também, o INCT de catálise, o INBM, o INCT de forense, o Reduxoma, e o INCT para controle de câncer. Tá?
Então, vejam só que também a articulação com outros INCTs, isso aí é super importante. Pode passar mais uma. Em questão de educação e divulgação, que aí é a linha aí do Gildo, né, que a gente vai cuidar com mais carinho ainda em relação a isso. Tem um canal do YouTube chamado Desmistificando a Eletroanalítica, né, do professor Tiago Paixão, que é membro do nosso INCT, assim como, por exemplo, lá na Record News, por exemplo, algumas entrevistas, um drone realmente para avaliar a poluição em tempo real, né? Só que, se não me engano, foi proposto pelo professor Wendel, né? Se não me engano, tá? E a parte mais de princípios de química verde, etc., que está dentro da área de educação, que é justamente do Gildo, né? Um trabalho dele aqui, né? Sendo destacado aqui dentro do nosso INCT. Tá? Então, também a gente tem que aprimorar essa questão de divulgação, educação, etc., também dentro da estrutura do INCT. Patentes, né? Que é outra coisa, foram... De 2017 até 2024, foram 67 patentes que foram registradas, então, o licenciamento, foram licenciadas, né, essas patentes dentro da estrutura do INCT. Agora só um pouco de estatística para mostrar para vocês, mais uma, Rafael. E cooperação com empresas, né, algumas a gente está colocando aqui, Petrobras, por exemplo, Aerofarma, Analítica Iena, Shimadzu, algumas instrumentais, né, como Metron, Shimadzu, Analítica Iena, outras, enfim, de energia, como Petrobras e por aí vai. Parte Cura, a Vama, a Ikego, que é do estado de Goiás, por exemplo. Né? Então, enfim, N empresas aí também, a articulação do INCT com essas empresas. Né? Não só por uma questão de transferência de tecnologia, mas também a questão, às vezes, de publicações e por aí vai. Tá? Mais uma, isso. Está aqui, transferência de tecnologia, ou seja, para a Polícia Federal, IBAMA, Polícia Civil e Embrapa, a transferência de 9 tecnologias diferentes. Tá? Então, foi muito interessante, isso a partir do ano 2018 e até 2024, como é que foi o desenvolvimento de tudo isso, essa transferência de tecnologia. Mais uma, Rafael, só para fechar. E as startups, que eu acho que é muito interessante isso aí, né? Ou seja, a produção de startups a partir do INCT. Né? A nucleação de startups em função do conhecimento adquirido. Pode mais uma aí. Essas são algumas delas, tá? A 3R Solutions, a Microneeds, a Zite, a Pixels, a Tabia e a Diag Ágil. Tá? Então são startups que vieram do desenvolvimento do nosso NCT e que hoje estão aí. Aqui a gente chama de empresas filhas, né, que na Unicamp, etc. e tal. Essas seriam algumas empresinhas, né, no bom sentido, né, falando em empresinhas, né, no bom sentido, são empresas que vieram aí a partir, são startups que vieram a partir do INCT. Bom, aqui só como surgiram, gente, eu acho que como é que surgiu, etc. e tal, já está avançado da hora aí, para não cansar muito, tá? Só o histórico de como surgiu cada uma, etc. e tal, enfim, pode ser mais uma aí. Isso. E aí os desafios, gente, para a gente fechando, tá? Primeiro, quais são os desafios agora do INCT-LK, né? Do desafio do nosso INCT agora? Obviamente é manter e aumentar o nível de excelência. Acho que deu para perceber que realmente, nesse resumo que a gente tentou fazer aqui, né, de 50 minutos mais ou menos, deu para perceber o quanto já foi feito, né? Resumir quase uma década e meia de INCT em 50 minutos, né? Mas dá para perceber. Então a gente precisa aumentar, e pelo menos manter, mas aumentar o nível de excelência devido a tudo que já foi conseguido. Né? Popularização da ciência, eu acho que é super importante, a gente precisa cuidar com muito carinho em relação a isso, e aí o Gildo vai ter uma função muito pesada dentro, e forte e importante dentro do INCT. Introduzimos novas áreas, uma nova área especificamente para cuidar dessa temática, que é a de divulgação científica, então o Gildo vai cuidar dessa parte de popularização da ciência, óbvio que não vai ser ele só, vai ter que todo mundo, né, ajudar, sem dúvida nenhuma. A formação de recursos humanos, nós temos disponíveis 97 bolsas nesse momento, fora essas bolsas balcão, né, de maneira indireta, etc., que nós recebemos, 97 bolsas, das quais 16 já foram implementadas. Né? Bolsas de PDJ, DT1A, enfim, iniciação científica, doutorado, nós recebemos 2 bolsas de doutorado da CAPES, que nós estamos inclusive com
com edital interno aberto, enfim, esse tipo de coisa, para que realmente a gente possa formar recursos humanos de qualidade, que possa ir ou formar as startups, ou ir para os institutos de pesquisa, ou ir para as universidades, etc., e continuar esse legado aí. Mais uma, isso. Inserção no cenário internacional, então nós cuidamos com muito carinho para a gente aumentar o número de consultores internacionais. Então nós temos Estados Unidos, Escócia, França, Inglaterra, Irlanda e Portugal. Tá? A gente obviamente gostaria agora, por que não China, por que não, enfim, outros países aí, de tal forma que a gente amplie ainda mais essa inserção no cenário internacional. Então faz parte do coordenador agora, desculpa o termo aí, correr coxia, né? E fazer esse meio de campo aí no sentido de trazer essas colaborações internacionais para dentro do nosso INCT, assim como os colegas também. Aumento da colaboração entre as diversas áreas do nosso INCT, uma criação de mecanismo para incentivar isso, e eu acho que a gente conseguiu isso dentro da FAPESP, então acho que vai ser muito legal, a gente vai conseguir isso aí, ou seja, pesquisador do Estado de São Paulo está saindo, passar uma temporada, por exemplo, em outros locais que eu digo que fazem parte do INCT, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir, então, reservar essa verba para viagem de estudantes, outros grupos, etc., enfim, entre os grupos e por aí vai. Então, são desafios que nós temos. Mais uma, Rafael. E essa é uma coisa muito interessante, gente. A gente precisa realmente criar disciplinas e cursos de pós-graduação nessa área de bioanalítica, né? Coisa que nós tentamos um primeiro momento, lá no comecinho, em 2009, e parece que a coisa não avançou, 2017, 2018, se não me engano. Tá? Então, quem sabe até com oferecimento online, né? A gente vai tentar, então, isso aí agora, a partir disso, tá? Conseguir oferecer métodos em bioanalítica e por aí vai. Tá? Então, é algo que também, a questão de divulgação, nós vamos trabalhar muito pesado nisso aí para melhorar muito isso. Tá? Pode mais uma? Então, agora, para contextualizar, ou seja, o INCT de bioanalítica com o INCT de bioanalítica LK, né, eu só queria agora passar um pequeno filme, acho que são coisas de 4, 5 minutos, para vocês verem um pouquinho, para a gente contextualizar aqui. Tá? Você pode colocar, Rafael? Vai. Presentes em plantas e animais. Nós todos sabemos que substâncias estão presentes no meio de toda essa complexidade. Muitas vezes, precisamos saber não apenas o que está presente em uma amostra, mas também o quanto dessa substância está lá. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Bioanalítica desenvolve tecnologias para responder perguntas que aparecem como precisando saber o que está presente e o quanto está presente em amostras biológicas. Durante toda a cadeia produtiva dos alimentos que consumimos, existem etapas nas quais eles podem ser adulterados ou contaminados. Dessa forma, desenvolver tecnologias que permitam garantir a qualidade de alimentos e bebidas de forma rápida e precisa se torna muito importante. Muitos grupos de pesquisa do INCT desenvolveram um método direto, rápido, portátil para a detecção de dietilenglicol em cervejas após o prazo da contaminação dessa substância tóxica em uma indústria que teve grande repercussão e causou muitas vítimas. O método utiliza um equipamento portátil que cabe na palma da mão. Este mesmo tipo de equipamento pode ser usado para a automatização de madeiras. No comércio ilegal de madeira, diretamente pelo desmatamento e a exploração descontrolada das florestas. Mas como identificar a madeira depois que a árvore já foi cortada e a madeira processada? Fiscalizar o comércio ilegal requer a identificação correta da espécie que origina a madeira, mostrando, por exemplo, que a madeira é uma espécie protegida ou ameaçada de extinção. A pesquisa bioanalítica demonstrou que tipos de madeira sólida e seca apresentam resultados de identificação superiores a 90%. Espécies novas e semelhantes cérebro e animal já foram identificadas com sucesso. Esses resultados contribuem para 2 guias internacionais visando a identificação de madeiras para fins forenses. Desenvolver métodos analíticos mais eficientes também é muito importante na área de saúde. Isso é especialmente importante quando pensamos nas doenças tropicais que acabam sendo negligenciadas e recebem os investimentos para pesquisas a partir de grandes empresas da área farmacêutica. No Brasil, existem várias doenças
podem se beneficiar de dispositivos de diagnóstico mais baratos, rápidos e precisos, como, por exemplo, a malária, a leishmaniose visceral, a lepra, também conhecida como hanseníase, e a doença de Chagas. Dentre as pesquisas dos estudos do INCT Bioanalytics, podemos destacar a criação de dispositivo baseado em papel para a detecção da próxima malária, que não só dá resultado produtos, mas também usa uma quantidade muito pequena de agentes, tornando o seu custo muito baixo. Já a leishmaniose visceral é uma doença causada por parasita que, se não tratada, ela pode levar a óbito em 90% dos casos. Os testes usados hoje são invasivos, dolorosos e muito demorados. O dispositivo criado pelos pesquisadores do INCT usa uma velocidade de leve e consegue identificar rapidamente o tipo de parasita e pode ser usado para testar um mais doença. Outra doença que carece de missão específica e laboratorial para testar o seu diagnóstico é a hanseníase, também conhecida como lepra. Existem muitos exames disponibilizados pelo SUS, mas eles são demorados e precisam ser realizados com altíssima qualidade técnica, tanto dos materiais utilizados quanto dos profissionais que os coletam. A pesquisa realizada primeiro uso do preventivo e médico recorrente na detecção de anticorpos de pacientes. Estas são apenas alguns exemplos das pesquisas realizadas pelo INCT Bioanalytics entre 2017 e 2022. 483 artigos científicos e gerou 53 patentes. As pesquisas desenvolvidas permitiram a transferência de tecnologia e a colaboração com diversas empresas, levando também à criação de startups. O projeto formou centenas de profissionais, entre mestres, doutores e alunos de graduação, contribuindo de maneira significativa para uma nova geração de pesquisadores na área. Esse foi um vídeo, então, feito na época do professor Lauro como coordenador, né, que tem a ver com o INCT Bio, né, mas dá para perceber, foi uma contextualização de tudo isso que a gente comentou aqui com vocês. Tá? Então, gente, eu só quero agradecer, né, colocar a última transparência aí, se puder passar para a última. Então, só agradecer, muito obrigado pela paciência de vocês. Eu acho que é importante, como é um instituto que está sediado aqui, né, é importante que a comunidade saiba, né, e entenda o que é que, de forma geral, o que é que a gente está fazendo, tá bom? Então, quero agradecer mais uma vez, João, muito obrigado professor João, pelo convite, tá? E a todos vocês aí, tanto aqui quanto de fora aí, né, que acompanhou a gente aí ao longo desse tempo. Obrigado, gente, tá? Obrigadão. Obrigado. Obrigado, Zézi. Obrigado pelo aceite do convite, pelo seminário, tá? Acho que deixou bem clara o histórico do Instituto A Força, tá? Eu esqueci de comentar no começo, estava dando aula, vindo uma aula pesada, nós estamos sendo filmados e gravados, e quem quiser fazer pergunta, eu mandei recado aqui no chat do YouTube, então, por gentileza, quem estiver acompanhando virtualmente, mande perguntas, desculpa. E agora nós vamos abrir para perguntas aqui do público, se alguém tiver, fique à vontade. Obrigado, alô. Obrigado, Marco, pela apresentação do INCT Bio, ou INCT Bio LK, né? Para ser sincero, eu não gostaria de ouvir de você esse seminário, né? Realmente esperaria que, infelizmente, não é o Lauro que está aí fazendo esse seminário, né? Então, primeiro deixar minha homenagem a ele e pelo brilhante trabalho que vocês desenvolveram, né? E uma curiosidade, né? Não preciso falar, está brilhante essa apresentação, fantástico o trabalho, mas nesses institutos, nessas redes, eu vejo que o principal ator, ou atoras, né, são os alunos, né? E nesse aspecto, eu fiquei muito feliz de ver que vocês estão vendo maneiras de fomentar, de incentivar
né, o trânsito de alunos entre diferentes grupos. Eu acho que isso é fundamental para o Brasil, tá? Porque a gente sabe o esforço que a gente faz lá atrás para conseguir uma colaboração, né, com outras unidades, com outros institutos, né, com outras universidades, tanto aqui quanto fora. Mas vamos falar daqui. Quando a gente forma os alunos transitando entre os diferentes grupos, eu acho que o link lá no futuro já vai estar feito, né? Que é uma coisa que não se mede agora e que a gente vai ter, né, um ganho, né, daqui a alguns anos, né? Enfim, não cabe no Lattes esse ganho que o Brasil vai ter, né, a pesquisa, a ciência vai ter, né? Então, eu queria, né, eu ia fazer essa pergunta, mas você falou no final, enquanto você estava falando, né? Então, fiquei muito contente de ver isso e espero que vocês tenham muito sucesso para fazer o intercâmbio dos alunos por todo o Brasil. Eu acho que isso é importante, né, Ivo, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, como você comentou, quem toca muito a parte da pesquisa, obviamente muitas das ideias vêm da gente, enfim, aquela coisa toda, mas o trabalho, né, umbigo na bancada, muitas vezes são os alunos, que estão a maioria das vezes, né? Então, realmente encontrar uma solução para que a gente consiga, né, intercambiar esses alunos aí de alguma maneira, eu acho que é isso que já nos motivou desde o começo, né? A proposta do INCT, né? Então, eu acho que sem isso fica muito difícil. Porque eu entendo que o docente ele vai dar um curso lá, etc. e tal, mas ele não vai poder ficar lá, por exemplo, 2 semanas, 3 semanas, desenvolvendo alguma coisa, ou que seja uma semana, né? Muitas vezes, né? Lá no laboratório, desenvolvendo, etc. e tal. Né? Só você pegar um sabático, etc., e for sair para esse tipo de coisa, que não é bem o objetivo, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que, inclusive, as próprias agências de fomento precisam pensar um pouco melhor nessa questão de intercâmbio em grandes centros assim, né? Enfim, e vamos ver, eu acho que a gente conseguiu chegar... Ainda não é o ideal, mas pelo menos é algo, uma sementinha aí que a gente está tentando plantar, né? Obrigado, Ivo. Mais perguntas, pessoal? Tem alguma coisa online aqui? Bom, Zé, obrigado aí por aceitar, né, a coordenação, né? Foi realmente uma coisa assim traumática para todo mundo, né? E a gente quer lembrar do Lauro com carinho, mas na época foi bastante traumático, né? Então, obrigado aí pela sua disponibilidade e de continuar também o INCT, né? Agora, você comentou da parte de métricas, né? E a parte de métricas é bem difícil de fazer, né? De medir quanto que foi produzido, né? E você comentou que está implementando, né, um sistema. Poderia comentar mais a respeito, né? Até para quem está assistindo, né, e é membro do INCT, o que está sendo feito para captar mais facilmente esses dados? Acho que o Wellington está aí, ele também pode complementar alguma coisa, né, o nosso gestor aí. Mas, de fato, tentar otimizar toda essa informação que antes era feita de maneira muito manual e, diga-se de passagem, muito bem feita, né, pelo comitê de área, que não é fácil. Então, é um tempo, de fato, é um tempo, desculpa, mas é um tempo perdido, gente, no final das contas. Eu sei que é ganho, né, que no final tem lá as estatísticas, etc. e tal, mas para quem está trabalhando com isso, enquanto ele está buscando dado, né, ele está perdendo tempo que ele podia estar pesquisando, ele podia estar lendo, ele podia estar fazendo alguma outra coisa, né? Então, de fato, é uma questão de melhorar o fluxo desse processo, ou seja, usando programas como o KPI, né, é um programa onde você joga numa planilha, por exemplo, alguns dados, e esses dados são coletados e já você consegue formar, por exemplo, a partir daí, gráficos de pizza, gráficos de barra, toda a relação dos trabalhos publicados, por exemplo, já sai citado, então ninguém mais vai perder tempo de ficar citando o trabalho, você coloca o DOI ali só, acabou, ele puxa, né? Então, ou seja, para a parte mais de gestão mesmo dentro do INCT, isso vai facilitar muito a vida, que vocês não vão precisar, você pode passar isso aí, por exemplo, para os colegas, né?
os colegas preenchem, por exemplo, e aí o Wellington lá com o programa dele vai, ele puxa essas informações aí e no final das contas acaba fazendo isso para relatórios, por exemplo, CNPq, CAPES, por aí, que a gente precisa muito disso, né? Então vai facilitar muito a vida da parte mais de gestão dentro do INCT. E também para ter dados mais fidedignos, por exemplo, a gente consegue, quem sabe, pegar isso aí da própria internet, né? O programa puxa, inclusive, alguns dados da própria internet e complementa algumas informações que, de repente, o próprio comitê, por não estar recebendo essa informação dos colegas, né, que esqueceu, esqueci um trabalho, de colocar um trabalho, esqueci de colocar uma patente, ou, enfim, o programa vai e capta esse tipo de coisa e faz com que gere, então, esses relatórios de maneira mais fidedigna. Isso aí é super importante na parte de gestão, né? Então, acho que é dentro desse contexto aí. Vocês têm mais alguma coisa, Wellington, você comentar? Nós vamos, inclusive, nós vamos ter uma reunião amanhã, né, que ele vai mostrar essas coisas para o comitê de área, depois a gente vai estar passando para todo mundo isso aí, né, então é step by step, não adianta, a gente precisa mostrar para o comitê de área, isso precisa ser funcional, depois a gente solta isso aí, porque isso é só a gestão, então o comitê gestor, de fato, não há necessidade de aprovar esse tipo de coisa, né, se fosse uma decisão mais pontual, etc., enfim, e depois ser passado isso aí para todos os membros, né. Então tem lá um caminhozinho, né, para a gente fazer, mas acho que vai ficar legal, né, para confeccionar esses relatórios aí, né. Tem mais alguma outra coisa, Wellington? Primeiramente, boa tarde. De fato, eu cheguei esse mês, mas o Instituto Nacional ele tem um volume de informações estatísticas muito grande, não apenas da parte científica, a qual eu não entendo absolutamente nada, para ser honesto, mas sim da parte de produção, citação, redes de cooperação. Então, são 2.000 artigos, é muita coisa, então eu acredito que a gente está trabalhando agora para conseguir fazer alguns processos de automatização e, de fato, da gente ser capaz, né, de mostrar a importância e o quanto que o INCT produz, né? Não que não tivesse sendo feito, mas que isso possa ser aprimorado e que os coordenadores de área também tenham mais tempo, não apenas para preenchimento de relatórios e prestações de conta, mas também para otimizar isso para eles. Para pensar no Instituto, né? Acho que isso é importante, né? A gente precisa pensar mais, né, do que fazer trabalho manual, né, no final das contas. Deixa que as máquinas hoje fazem isso, né? Isso aí. Mais perguntas? Acho que essa questão que eu chamaria de curadoria de dados, acho que é um desafio que todos nós temos, mas, sinceramente, eu participei de um que você até colocou como parceiro lá, o de catálise, e eu estou num outro, também no comitê gestor. Eu fiquei muito mais impressionado pelos números pequenos de vocês, entre aspas, quantas startups, transferência de tecnologia, patente de licenciamento, do que os números grandes. Então, eu só queria dar o meu testemunho que eu acho que é um desafio a gente enxergar, talvez cada um tenha uma visão, isso é importante também, uma visão complementar, diferente, mas eu me impressionei muito mais pelos números menores, porque eu acho que são muito relevantes, porque não é uma área em que a gente costuma atuar bem. Eu acho que o grande desafio, e eu fico muito contente do Gildo estar participando disso, eu acompanhei no nosso, está sendo a questão de divulgação e outreach, né, para a sociedade. Eu acho que vocês estão bem encaminhados nessa direção, espero que o Instituto possa aproveitar também da estrutura que vocês vão montar, mas eu pessoalmente gostei mais dos números pequenos. É isso que eu queria dizer. Obrigado, Watson. Não, é importante isso aí, sem dúvida nenhuma. É natural, né, que os números sejam menores, porque você não vai ter 2.000 startups sendo criadas, né? A questão é essa. Assim fosse, né? Mas eu acho que são representativos. Realmente, ao longo dos anos aí, né, você pode ver que as startups, na realidade, começaram a partir de 2018, pelos gráficos ali. Então, é óbvio, você precisa de um tempo, né, em relação a tudo isso. O INCT começou em 2009, né, esse de bioanalítica. Então, só em 2018 é que começaram aí, realmente essa questão das startups aí. E eu gostaria de ver muito uma startup vinda do Instituto de Química, né, de alguma coisa dentro do Instituto de Química. Eu acho que a gente ainda precisa pensar nisso, né? Eu acho que nós temos competência aqui justamente para criar uma startup aqui dentro, aqui, vinda de qualquer, não importa, se fosse de NCT Bio, LK, ótimo, maravilha, né?
mas eu acho que a gente precisa pensar nisso aí a partir de agora, né? Eu acho que é um caminho, né? A gente precisa começar a exportar tecnologia, não importar, né? Está todo mundo preocupado com taxa de importação, que a taxa de importação do CNPq está praticamente acabando, né? Etc. e tal. Quer dizer, se a gente tivesse uma indústria forte aqui dentro, a gente não precisava de taxa de importação, coisa nenhuma, né? A gente compraria os equipamentos nossos, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisaria começar a pensar com carinho, né, de parar com essa dependência total que a gente tem na área instrumental, né? Enfim, é difícil. É óbvio que é difícil, a gente sabe, né? Quem trabalha, por exemplo, o Fábio está aqui que trabalha com o trem de massas, ele pode dizer isso aí. Não é fácil, né? E outros aqui, colegas, mas quem sabe para sistemas microfabricados, coisas menores, etc. Enfim, a gente poderia sim ter um know-how aí para que começássemos a vender tecnologia e não comprar tecnologia. Acho que está mais do que na hora isso aí. Tá? Mas obrigado, viu, Watson, pela boa colocação. Mais alguma colocação? Aqui na internet também não tivemos, só tem uma participação do pessoal aqui, ó. Marco Ferrão, Emanuel Carrilho, Marília Goulart, Cecília Silva, então o pessoal mandou um abraço. Maravilha, maravilha. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Obrigado por estar assistindo aí. Se não tivermos mais questões, peço que vocês se juntem a mim para agradecer ao professor Marco novamente.